gente, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Você tá bem, amiga? Estou ótima, e você? Estou bem também. Minha gente, a gente vai falar de um tema hoje que eu sinto que vai ser um pouco polêmico. Então, antes da gente comentar realmente sobre o tema, eu queria apresentar a vocês nossa convidada de hoje, Emily. Né, amiga? Emily é psicóloga infantil. Se apresenta para quem não te conhece, gata. Sou Emily, sou psicóloga. Sou formada na Universidade Estadual da Paraíba. Hoje eu atuo como psicóloga clínica e educacional. Na clínica eu trabalho principalmente com crianças, mas também com adolescentes e adultos. Tem uma faixa etária que você trabalhe mais? Não. Eu trabalho mais com crianças de 2 a 10 anos. Entendi. E aí, minha gente, o que é que acontece? A gente trouxe a Emily aqui pra gente falar sobre um tema levemente polêmico. Inclusive, eu estou temática, porque eu sou essa pessoa. E a gente vai conversar hoje sobre a forma que os desenhos, que os filminhos acabam interferindo na educação. Influenciando, né? Exatamente, era essa palavra que eu estava procurando. Influenciando na educação, na formação da personalidade das crianças. E, obviamente, dentro do recorte do Quarto Rosa, falar um pouco mais em relação às meninas. Porque existe todo um padrão que é exigido, entre aspas, da gente e pode ter raízes aí também. E aí, amiga, o que é que tu acha? Então, é muito importante a gente discutir esse assunto porque justamente durante a infância que a personalidade, a subjetividade está sendo construída, está sendo formada, né? E a criança, ela aprende muito através do meio. Então, como é que a subjetividade é formada? Tem ali o que é interno da criança, mas também o que está em contato com o meio social dela. Então, tudo aquilo que é influência de fora. E aí a gente pensa o seguinte... E que vai determinar alguns comportamentos, né? Com toda certeza, pois é. E aí a gente pensa, né, que os pais têm que dar exemplo para os filhos. E, por exemplo, para a criança comer, ela tem que ver o pai comendo. Se isso influencia o desenho, é que ela está exposta todos os dias. Muitas vezes, o dia todo, porque os pais trabalham, porque não tem com quem ficar e fica na TV para poder ficar segura, quietinha. Isso também vai influenciar muito. Então, é muito importante ter atenção aos desenhos, a todo o conteúdo midiático que a criança está sendo exposta, justamente porque influencia muito também. Inclusive, é o tempo de exposição, né? Que hoje em dia é uma coisa que vem sendo muito debatido. Exato. É as crianças sendo expostas à tela por tempo prolongado, de forma exagerada, né? Que você termina tolhindo outros, aquisição de novos movimentos, refinando o movimento, né? Por conta disso também. Pois é. E acho que a discussão gira em torno, principalmente, não pra gente abominar os desenhos, e porque, nossa, as princesas da Disney, né? Vamos parar de assistir Não pode. Eu tenho blusa das princesas da Disney, poxa. Eu amo os desenhos da Disney. Quem não ama, né? Ainda depois de adulta, assim, eu sou vendida. Você botar, assistir uma coisinha, porque realmente é muito bom. A questão é justamente o tempo e o tipo de desenho que está sendo, né, colocado para a criança, mas principalmente o tempo, né? O desenho ele pode ser um aliado, porque a criança é importante para ela até ter esse contato com o lúdico, porque a criança se comunica muito através de simbolismos, do lúdico, da brincadeira. Então, pode ser importante, pode ser um grande aliado na educação da criança. Só tem que ser muito bem dosado. E pode ser um grande ofensor. Exatamente, tem que ser muito bem dosado. De início, assim, o que é que tu colocaria como uma orientação inicial? Por exemplo, o tempo de tela influencia? Sei lá, coisas assim. Se você fosse deixar umas dicas para quem está assistindo em relação a isso, o que tu diria para a gente? Certo. Eu acho que, assim, em primeiro lugar, é você estabelecer um limite de tempo. É o mais importante. E também o tipo de aparelho que a criança usa. Por quê? Entre televisão e celular, ou entre televisão e tablet, é melhor a televisão, porque existe uma distância, a criança pode fazer outras coisas. Ela não está ali, por exemplo, segurando o celular, e aí isso impede, ela está ali só vidrada naquilo ali. Mas na televisão ela tem um espaço que ela pode estar brincando enquanto ela assiste, ela pode estar brincando, escutando, certo? Então, além do conteúdo, principalmente o tempo e o aparelho que ela usa. Então, o aparelho é muito importante também. Nunca tinha pensado nisso. Pois é. Limita muito a criança aqui, né? Aquela coisa de ir muito perto, prejudicar a visão e prejudicar várias coisas, né? Entendi. Quando, digamos, por exemplo, quando eu tiver meus sobrinhos, sem pressão, quando eu tiver meus sobrinhos, que eu for escolher, assim, o que eu vou deixar eles verem, tem alguma coisa que tu recomenda que a gente preste mais atenção antes de liberar o desenho para as crianças? Hoje a gente sabe que a maioria dos aplicativos direcionados para criança, tipo o YouTube, tem a versão YouTube Kids, então são coisas direcionadas. Vários aplicativos aí, como o TikTok, por exemplo, eu já não sei se tem essa limitação,
Mas aí tem sido uma discussão muito grande porque é muito prejudicial. Então, eu acho que a questão de você saber muito bem o que é que a sua criança está assistindo. Então, assiste antes, vê antes do que é que trata aquele desenho. Procura um desenho que não estimule, talvez, a questão da agressividade, que é algo muito presente. Então, assim... Na verdade, que traga algo lúdico, né? Isso, exato. Não é nem propaganda, não, mas falando sobre... Melina, amiga, a gente tem que cobrar por esses mexas que tu faz. Só a Cisã mesmo, já tem uns 4 episódios. Não, mas não era né, o Cisã hoje, não. Mas quando a minha filha era pequena, hoje ela tem 12 anos... Mas ela pegou a época daquele Xuxa só para baixinhos. E tinha alguns episódios que eu achava interessantíssimo, embora eu só fiz exposição a ela quando ela já tinha uns 2 anos e meio. Mas tinha algumas musiquinhas que ensinavam muita coisa, tipo a roda do ônibus, roda, roda. Então ela aprendia que a roda, roda, porque fazia todo o movimento. Então aí quando eu colocava na TV da sala, exatamente por conta disso, né, porque era maior e tal, a gente ficava fazendo com ela, para que ela fosse entendendo que ali não era para ela ficar parada, olhando, né? Era para ela estar fazendo. Então, como eu criei meio que essa rotina para ela, então quando a gente botava o CDzinho que ela pedia, ela já se levantava, aí dançava, batia palma, imitava o que estava passando, né? No era toda uma atividade, era toda né, uma amiga? atividade para ela. Não era uma coisa assim, estática lá, vou deixar parada, ela olhando para ela ficar quietinha, né? Porque hoje é isso, né? E aí você vê quão importante é a presença, não dos pais, mas vou dizer assim, mas dos adultos que estão na vida daquela criança, né? De cuidadores, exato. De estarem presentes junto com a criança naquele momento. Por quê? Hoje a gente, como eu falei, né? Muitos pais trabalham e tal, e colocam a criança ali naquela babá eletrônica que é a televisão, né? Mas a televisão tá lá. Ela não vai falar com a tua criança e dizer, olha, isso é bom, isso não é bom, faça isso, faça aquilo, vamos dançar comigo. Não. Então, tem que estar realmente um adulto ali falando para ela. É justamente isso, é formar o pensamento crítico da criança. E muitas vezes não estão nem entendendo, né? Eles só estão assim, o jogo de passivos, cores, né? De vozes falando. É isso que vai chamando a atenção dele, porque eles não estão... Eu acredito que eles não estejam entendendo bem o que está sendo dito ali, né? Mas, como você estava dizendo, é a atitude do que está acontecendo ali, do que está sendo exposto para eles, né? Pois eles recebem esse conteúdo de uma forma muito passiva, né? Então, é preciso que tenha um adulto que já tenha uma consciência do que está acontecendo, de mostrar para a criança, né? Tudo bem, então ela gosta muito de um desenho de super-herói. E nesse desenho de super-herói tem ali episódios agressivos, o super-herói está lutando, e arma, não sei o quê, mas o adulto está ensinando e mostrando, ó, isso aqui é ok, isso aqui não é ok. Beleza, ele tem uma atitude massa de salvar não sei quem, mas essa questão da agressividade... Mas o que fica não é a atitude de salvar, o que fica é a arma, é o impacto, é o urro, né? Exato, e aí como é que você constrói esse pensamento crítico da criança, né? Conversando, não achando que, tipo, é criança. Não tá entendendo nada. A gente subestima, viu? A gente subestima muito eles. A gente acha que não entende. Veja, o meu pequenininho tem 1 ano e 2 meses. Não fala muita coisa, né? Fala palavrinhas soltas, mas a gente às vezes acha que não entende nada, mas ele está entendendo tudo que está se falando perto dele. É assim, é uma coisa impressionante, que às vezes eu digo, meu Deus, não fala nada, mas entende tudo. Porque tudo que você fala, ele está entendendo. Então, eu fui ali pegar não sei o quê, aí ele vai lá, onde você acabou de dizer que ia pegar não sei o quê. Fazer a mesma coisa que você. Exatamente. Como é? Pois é. Isso é algo que eu falo bastante para os pais dos meus pequenos pacientes, que é justamente isso, conversem com as crianças, elas entendem muito bem o que você quer dizer. Entendi. E é justamente na conversa que você vai formando essa pessoa, né? Que ela vai compreendendo, entendendo o que é certo e o que é errado. Então, é justamente isso, é a questão de você formar o pensamento crítico de uma criança para naquele desenho ela saber que, tudo bem, ela pode assistir aquele desenho de princesa, mas ela pode ir para além desse padrão de feminilidade que o desenho da princesa passa. Ele pode assistir aquele desenho de heróis, mas ele não precisa seguir aquela agressividade toda que aquele herói passa, entende? Então, é justamente reforçando valores, conversando, explicando muito bem, mostrando para ele como é a realidade fora daquele desenho. Por quê? O desenho é muito lúdico, é muita brincadeira, é uma coisa que está no campo do imaginário, mas a criança vai trazer aquilo para o real, porque a criança aprende através dessa coisa do lúdico, né? Então, ela vai incorporar aquilo ali nas brincadeiras, ela vai fazer o piu-piu-piu da arma, entendeu? Então, ela vai incorporar, e aí preciso conversar justamente disso. Aqui vai ficar no campo do lúdico, na vida, a gente não pode fazer esse tipo de coisa, é assim que tem que ser, é assim que não deve ser, entende? Eu vou aprofundar um pouco o assunto, assim, não falando muito da parte, assim, infantil, mas você como psicóloga, o que hoje eu vejo, Emily, é que, assim, veja,
Como a gente estava falando no episódio da maternidade, hoje a gente tem uma configuração familiar diferente, né? Não só o pai, ele sai, como a mãe também sai. E muitas vezes faz um horário bem compatível com o pai, né? Assim, de ausência e termina deixando a função de cuidador para outras pessoas, né? Sim. Seja alguém da família, avô, tio, né? Ou até funcionárias. Você acha, porque é isso que eu vejo, na verdade, eu queria saber a sua impressão como psicóloga, que é como se fosse uma maneira de facilitar, veja, os pais chegam em casa cansados e aí não entendem, porque criança, ela é agitada por vida, ela é curiosa, ela é ativa, né? Já dizia os mais velhos, né? Que é saúde, isso é saúde, com certeza. né? Mas então aí eles chegam em casa cansados e não entendem isso. Eles querem uma criança, né, sentada, parada, que não faça nada, educada, que não faça nada, não faça barulho, porque eles estão cansados, eles querem sentar, jantar e dormir, e a criança não quer. Afinal de contas, ela passou o dia todinho sem os pais, e agora ela quer os brincar, pais. Ela quer brincar, ela quer aproveitar. Então, eu acho que esse tempo maior de exposição a telas, ela também vem disso. Então, a partir do momento que eu pego um celular e eu entrego, ele está fazendo exatamente o que eu quero. Ficando ali sentadinho, quietinho, sem dar trabalho. Enquanto eu vou fazer qualquer outra coisa, ou do meu interesse, ou de alguma obrigação, né? E aí eu vejo muito isso associado à configuração hoje em dia da família. O que é que tu acha sobre isso? Assim, é uma doidice do meu juízo? Não, mas é realmente algo que tem que ser muito pensado e muito bem discutido. Por quê? O que eu costumo fazer com os pacientes que chegam, eu não julgo, sabe? Essa questão de que eu não tenho tempo, eu preciso que ele fique no celular para poder fazer o almoço, fazer qualquer outra coisa. Mas não é nem questão de julgar, às vezes é questão de orientar. Entendeu? Sim, justamente. E aí é onde entra justamente isso, é você saber o que é que seu filho está consumindo e você disponibilizar para ele outras atividades. Porque a criança saudável é justamente essa criança que corre, que brinca, que grita, que pula, que conversa. A criança no celular, ela é uma criança passiva, ela é uma criança que está recebendo tudo ali, ela não está sabendo transformar aquilo que ela está recebendo, ela vai só absorver. E por isso tem que ter esse cuidado, né, de identificar o que é que a sua criança está vendo, o que é que ela está sendo exposta ali. Ela consegue sair daquele aplicativo e ir para outros, o que é que ela está mexendo. Então, tem que ficar atento, mesmo que o pai, a mãe, enfim, o cuidador precise colocar aquele conteúdo para a criança assistir, ele precisa estar atento. Não pode ser uma coisa de tipo, toma esse celular e... Frio, né? Frio, exatamente. Eu vou fazer agora minhas coisas. E fique quietinho, enquanto ele está quietinho, está tudo bem, porque você não sabe o que ele está vendo. Trazendo para a parte médica, assim, a gente hoje vê muito mais atrasos de desenvolvimento, né? Atrasos de desenvolvimento da fala, né? De socialização com outras crianças, exatamente por conta disso, porque eles não são colocados, né, para fazer isso. Falando como mãe até, eu não sinto falta nenhuma de tela. Assim, nenhuma. Na verdade, eu até tenho dificuldade de entender as pessoas que meio que são reféns de tela, mas eu entendo do ponto de vista, assim, que querem... Prático, né? Querem um tempo, querem fazer alguma coisa, não sei, querem descansar, mas eu particularmente não sinto. Agora, assim, é cansativo, é puxado, porque foi, como eu estava falando no episódio da maternidade, né? Você chega em casa cansado, de um dia exaustivo, no meu caso, muitas vezes virada de plantão ou de parto, e eu vou sentar no chão, eu vou brincar, eu vou correr, né? Às vezes eu vou dar banho, vou botar para dormir, porque eu passei o dia todo fora. Então, eu me cobro muito, né? Eu acho que como a maioria das mães, né? A culpa que a gente carrega. Então, eu me cobro muito estar presente. E aí, quando eu não estou, e a partir do momento que eu chego, né? Quando boto para dormir, é que eu vou tomar banho, é que eu vou jantar. Ontem mesmo aconteceu exatamente essa cena. É que eu vou jantar, é que eu vou me organizar. Ser gente, né, amiga? Assim, isso. Cuidar das suas recuperar demandas. a minha dignidade. Mas isso dá trabalho, né? Isso demanda tempo, né? Pois é. E criança é isso, né? Filho é isso. No geral, eu não sou mãe ainda. Mas eu entendo que demanda essa atenção e é preciso. E quão importante é esse contato, né? Da criança com seus pais. Elas passam o dia todo sem esse contato, sem ver. E o único tempinho que tem é justamente aqueles, entre o tempo que os pais chegam e o tempo que vão dormir. Então, é importante demais um tempo de qualidade. Então, por mais que o cansaço às vezes bata, né? É importante você ter esse momento de qualidade com seus filhos, criar essa conexão, passar para ele os seus valores, passar a educação que você quer que seu filho tenha, né? Que era algo que tinha... muito antigamente, né? A gente não tinha esse acesso à tecnologia, então o tempo de qualidade era muito maior. Não tinha acesso, né? E assim, era o que a gente estava falando antes. As mães, elas abdicavam, né? Do profissionalismo, de ser mulheres, de ser humanos. Existe uma outra dinâmica. E isso em prol dos filhos.
né? Então, assim, isso realmente era reduzido, além de não ter a tecnologia que a gente tem hoje, né? Mas era uma outra realidade. Exato. Amiga, deixa eu te fazer uma pergunta. Voltando agora mais para a parte feminina, por exemplo. Você, enquanto psicóloga, você observa que existe muita... Como é que eu posso... Peraí, deixa eu pensar. No que é que eu vou falar. Formular a pergunta. Eu tenho outra para fazer. Vá fazendo enquanto eu vou pensando. O que é que você acha da disciplina 100% positiva? E tu já estou com as perguntas bem... Tu é pesada, a bicha pesa, fechou. Se diz uma disciplina 100% positiva, no sentido que não se diz não, que se procura outras formas não se diz né? não pode botar de castigo, tudo tem que ser conversado. É porque o 100% é o que pega, né? É justamente isso. Pra mim né? Mas eu não... Meu Deus do céu, o povo vai me odiar. Mas eu não sou muito adepta da disciplina 100% positiva, não. Sim. Eu concordo que tudo a gente tem que explicar. Você não vai espancar, você não vai bater. Sim, com certeza. Mas eu acho, na minha visão, né? E na minha configuração familiar, eu acho que... Não vou dizer a palavra impossível, mas muito difícil você criar uma criança sem repreender. Sem você botar sentadinha na cadeirinha do castigo. Eu acho que até o escutar o não faz parte, Até né? escutar o não faz o não. parte. Como é que eu crio uma criança sem dizer não? Tu entendeu? Tudo conversando. Veja, tem coisas que eles não alcançam, né? Tem coisas que eles não alcançam. Cada um tem a sua personalidade. Então, como é que eu vou criar uma criança dando tudo? Tipo, o céu é o limite para ela. Não, olha, vamos conversar. Eu já conversei 20 vezes, né? E continua fazendo. E vamos conversar. Eu não sou, nem mãe eu sou, né? Eu E acho nem isso, tia. sinceramente, eu acho tão difícil isso, pois eu boto de difícil. castigo. Assim, não boto agora porque ele tem 1 ano e 2 meses, mas a minha mais velha tinha a cadeirinha do castigo dela, inclusive na sala, que a avó até hoje é revoltada, porque foi uma cadeirinha que a avó deu. Foi a cadeirinha que a mãe deu pra ela e virou a cadeirinha do castigo. Mãe é Na traumatizada. minha família, disse a cadeirinha do nunca pensar. Dá uma cadeirinha pros meus filhos, pra não virar a cadeirinha do... Era a cadeirinha do pensamento. Que eu dizia, vai ficar sentada pensando no que você fez. E assim, não acho que ela é traumatizada, porque eu tinha uma cadeirinha do pensamento lá em casa. Os traumas vão vir com cadeirinha ou sem cadeirinha. A questão é o que é que vai gerar menos... Assim, o que é que vai... Na minha cabeça, né? O que é que vai dar mais subsídio para ser uma pessoa mais equilibrada, mais correta, mais honesta, eu não acho que isso né? vem de um castigo. Entendeu? Eu não acho que uma disciplina 100% positiva vai evitar esse tipo de coisa, porque eu acho que a vida ela é dinâmica. Então, assim, você vai ter traumas, né, por qualquer coisa, se você for sensível, né, alguma coisa assim, do que acontecer na sua vida. Mas eu acho que hoje tem um julgamento tão grande de que você não pode dizer não, você não pode botar de castigo, você tem que tudo conversar. Que eu não digo nem isso em público, agora eu tô dizendo, né? Agora eu tô dizendo, quando eu nem digo isso em público, eu outro dia eu tava conversando com minhas amigas, se eu disser isso em público, o povo vai me matar. Porque eu vou dizer que eu não sou adepta da disciplina 100% positiva. Mas, amiga, é porque o 100% é muito complicado. É complicado. Mas hoje é assim, Ju. Se você for falar assim, com a maioria das pessoas, não sei se é do meu círculo, mas a maioria é assim, não porque tudo tem que ser explicado, não porque não pode dizer não porque... Se você for olhar, meu ciclo, assim, pelo visto, é meio restrito. Culturalmente, as pessoas estão querendo adotar isso, entendeu? E termina que eu acho que isso é um pouco... É como se você quisesse fugir um pouco da sua obrigação de mãe e de pai de educar a criança, entendeu? Porque dá trabalho, veja. Não faça isso. O menino vai lá e faz, porque é dele fazer. Eu já pedi para você não fazer, meu amor. Ele vai lá e faz. Em nenhum momento eu vou pegar ele e vou botar de castigo. Sente aqui, porque mamãe já disse 10 vezes que não, eu vou continuar fazendo. Não faça isso. Não. Aí mude o foco, sim, mas se eu mudar o foco, ele não vai entender que tá fazendo errado. Tu entendeu? Como pra gente que tá do lado de cá, que é pai e mãe, também não é fácil, não, isso não. Com certeza. E eu acho que o problema aí é que tem certas situações onde a consequência de uma nova tentativa pode ser muito séria. Por exemplo, o menino tá na beira do fogão, toda vez ele vai pegar o cabo da panela, por exemplo. Vamos conversar sobre o cabo da panela quente, né? Entender? Aí você vai ficar, não pega, você vai se queimar. Ok, mas aí se você for dar muita conversa e não der assim, não tiver uma atitude um pouco mais intensa, Deus o livre ele pegar a panela vem em cima dele. É difícil, é difícil. É complicado e é justamente isso. O que eu falo muito para os pais que eu atendo é fugir de extremos. Então, nem vai ser uma educação 100% positiva, nem você vai estar espancando a criança. Exatamente. Mas é preciso encontrar um meio termo. Eu sou assim, pronto. E então, o que vou dizer que eu sou meio termo agora. E o que funciona para você e para sua família. Porque é muito essa... Me perdi, peraí.
O que eu ia falar? Fica tranquila. É normal. Eu tô pensando muitas coisas ao mesmo tempo. Tu falou que não seria interessante ser 100% Extremismos. punitiva, nem Isso. 100% positiva. Você Isso, orienta você sempre tem o que meio encontrar- termo. Sim, você tem que encontrar esse meio termo porque é justamente isso. Mães e pais são seres humanos. Então, tem uma hora que você vai surtar. Tem uma hora que você não vai aguentar Gente, a mais gente repetir erra também, 10 né? A gente vezes. não só Exato. surta, como a gente erra. Exato. Total. Então, tem uma hora que você não vai aguentar mais repetir 10 vezes a mesma coisa e sentar e conversar. Mas é importante, de primeira, você ficar na altura da criança, olhar no olho, explicar por que ela não pode fazer aquilo. Porque isso também vai ajudar ela a entender. Não é um não vazio, tipo, não, você não pode fazer, você vai se queimar. Sabe o que eu usava muito com minha filha? Eu mudava o tom de voz, Aham. né? E a minha postura mudava. Com ele é Modo bem... mamãe brava, olha. Ele tem uma personalidade bem forte, sabe? Não sei se é porque ele é homem, né? E, não sei. Mas ele tem a personalidade bem... E muitas vezes, mesmo eu mudando o tom de voz, ele continuava fazendo. Mas se o meu esposo falasse, como o timbre é diferente, ele parava. Eu dizia, pronto, eu Perdi a moral. vou botar Felipe para gravar e vou ficar com um gravador para ver. Mas tudo é postura. Eu comecei a prestar atenção, eu comecei a mudar minha postura. Então agora eu falo mais séria e olho para ele. Ai, amiga, olha assim pra mim não, que eu Pronto, fico aí- nervosa. Ela levantou a sobrancelha pra mim, disse, tu tô quietinha aqui. Mas é a mudança de postura. Não foi não só a voz, sabe? Entendi. Mas eu paro, olho para ele, pego na mãozinha dele. Não pode fazer isso, porque vai machucar. Então aí ele começou a parar. Mas até eu chegar Pois nesse é. ponto, eu me estressei muito. Eu imagino. Pois é justamente isso. A criança ela vai ver tua expressão, tua voz. Então, por exemplo, às vezes quando a gente chega no limite que a gente fala, não, você não pode fazer isso. E a criança ri na nossa cara, você fica, essa criança é debochada. Não é isso. Não é isso. É porque quando a gente tá contando uma historinha que chega o lobo mal, a gente fala, uau, a gente não faz expressões e muda a expressão. Então, Ela faz a ligação. Ela faz uma ligação. Isso aqui é um jogo, é uma brincadeira, principalmente até ali a fase dos 2 anos, que a criança pensado nisso. Nem eu. tá entendendo, conhecendo os limites, sabendo até onde ela pode ir até os 2 anos. É complicado, porque ela vai Gente, o testar terrível todos os 2 limites. é terrível. Ela vai testar todos os limites, É, entendeu? E mais testa de uma mesmo, vez, Ju, e não mais é de uma fácil, vez, não. pra poder Eu saber. acredito. Beleza, ela me disse não dessa vez, mas e se eu tentar mais uma? Será que agora vai? Entendeu? Então ela vai tentando. Não no sentido de porque muita gente fala, não, que essa criança é maldosa porque ela faz de propósito. Não é isso. Ela tá explorando. E Ela ela tá precisa explorando da isso. gente que tem já um discernimento, que a gente chega e diga, não, esse aqui é o Oriente, seu né, limite, daqui você não pode passar. Entende? Mas sempre digo, porque aqui a educação positiva, né? É de uma forma respeitosa, de você chegar para a criança e explicar para ela, justamente sobre aquilo que a gente conversou, né? A criança, ela entende, ela compreende o que a gente fala. Então, certas coisas, beleza, que com certa linguagem ela não vai entender, mas a gente tem que se aproximar do que é dela. Então, aproximar do lúdico e falar com ela numa linguagem que ela entenda, num tom de voz que ela compreenda e explicar para ela, você não pode fazer isso por esse motivo. Mas, beleza, ela vai repetir de novo, e aí você vai reforçar de novo. Não, talvez não do mesmo jeito, né? De, meu amor, não sei o quê. Não é isso, mas é só explicar de forma séria, como você disse, num tom de voz sério, para ela entender que aquilo ali que você está falando não é brincadeira. É uma coisa séria que você tem que ser obedecido, tem que ser conversado, e você vai passar para ela essa informação de novo. E eu sempre digo, né, que é um trabalho exaustivo. Você lidar com a criança, principalmente uma criança muito pequenininha que está nessa fase de aprender quais são os limites. É um trabalho exaustivo, porque você vai fazer, ela vai tentar. Você vai fazer, ela vai tentar. Você não tem férias, você não tem dia de folga, não é? E as outras demandas continuam, né? Porque não é só isso. É isso que eu estava falando, né? No episódio da maternidade. Não é só um mar de rosas, gente. É maravilhoso. Não me arrependo de jeito nenhum. Amo meus filhos. Mas é exaustivo, né? Não tem só rosas. Sim. Não tem. E as pessoas têm que parar de romantizar, né? E entender, na verdade, sem julgamentos. Porque a gente vai falar isso, aí, porque você está arrependida, porque você teve filhos, então. Porque mulher, não é isso não, calma. Pois né? é. Eu só estou dizendo Nem que é cansativo. tanto a terra, nem tanto ao mar, É. né? Exatamente. E hoje o povo julga demais, né? Julga o tempo todo. Ai. É triste. Mas lembrei agora. Volta a sua pergunta. Lembrei da minha pergunta. Então, amiga, vê só. Como o Quarto Rosa tem toda uma questão ligada ao feminino, e a gente sabe que a mulher em si, ela tem uma ligação com a imagem um pouco diferente do homem, né? A gente acaba criando essa dependência de passar uma imagem de perfeição. Dentro das crianças que você atende, você consegue ver já isso desde criança, essa necessidade de atingir um certo padrão, e você acha que essas animações, esses filmes, eles interferem nesse ponto?
Eu acho que com certeza, assim, no sentido de que você vê através das brincadeiras. Então, as meninas que chegam são meninas que procuram sempre as bonecas, então que procuram sempre brincadeiras mais no chão, sentadas, coisinhas assim, aqui que estão no alcance da mão. Os meninos querem explorar a sala, e eles querem todos os brinquedos, e eles vão pegar tudo, e pegam e é o brinquedo de correr, e é de bater, sabe? E isso me remete muito ao tipo de desenho que se assiste. Por quê? Desenho das meninas, desenho de princesas, é tudo muito quietinha, mágico, tudo tomando lindo, chazinho. Exato. Bela recatada. Bela Idolar. recatada, exato. E dos meninos não, é um desenho que tem mais violência, salvar mais o mundo, agressividade, né? é salvar o mundo, exato. Então, é o carro que bate, é Polícia. corrida, é polícia, não sei o quê. Então, assim, para mim isso é refletido nesse sentido. Eu acho que, assim, eu acho não, né? Acredito. Não, gente. Eu quis dizer que eu não percebo ainda, nas crianças que eu atendo, que são crianças pequenas, a questão corporal. Então, ainda não apareceu, talvez porque para elas ainda não seja uma questão agora, que venha a surgir à medida que elas vão ficando um pouco mais velhas, vão tendo mais discernimento dessas coisas. Elas não alcançam ainda, né? Isso. A questão corporal ainda não é algo que ponto para aparece, elas. mas é refletido no comportamento do dia a dia. E eu acho que, assim, não só do desenho, mas é do tipo de educação, de sentir direitinho e fecha a perninha. O que é importante a gente sabe, porque, né, você Menina não sabe... faz isso, menino faz aquilo. Isso, pois é. E da menina é rosa, do menino é todas as outras cores, entende? Uhum. Pois é, então reflete nesse sentido. Entendi. Gata. É babado. Minha mãe tá revoltada ali atrás, porque eu disse o gata. Eu escutei daqui. Ah, é? Tá bom, então depois a gente fofoca. Mas, assim, na minha vivência, assim, puxando nesse momento pra mim, eu lembro que pra mim era uma questão, assim. Claro que eu já era um pouquinho mais velha, não somente em relação à imagem, mas eu não gostava de algumas princesas. Engraçado, né? Eu acho que eu não tenho... Não, esse negócio não, assim... Eu assistia os filmes da Disney, eu tô pensando nisso agora, na verdade. Eu assistia os filmes da Disney, eu ficava encantada com aquelas princesas, né? Na verdade, eu achava aquele castelo lindo da Disney. Aquilo ali é um sonho, né? Na verdade, é um sonho que é incutido na gente, quando a gente vê. Como se aquilo ali fosse a realidade deles e não a nossa, né? Que a gente tá bem distante daquilo ali, quando na verdade não existe, né? Mas eu não me vislumbrava com aquela vida de princesa. Não sei se vocês estão entendendo. Eu não sei se foi a minha educação, tipo, os valores que manhã passava para mim, porque manhã passou muito para mim assim, veja, você é menina, mas você tem que crescer, você tem que ser a sua profissão, você tem que ser independente para você não depender de homem nenhum na sua vida. E se ele der um grito, você dá 2. Então, manhã me criava assim. Então, eu nunca tive, assim, essa coisa, assim. Eu acho que eu sou... Pois é, mas tu lembra do que eu falei justamente no começo, que a gente precisa justamente disso, que os pais formem o pensamento crítico dessa criança, para ela saber que aquilo ali é fantasia, é brincadeira, aquilo ali não é vida real, entende? Para ela que ela não leve aqueles conceitos cristalizados para a vida dela, entende? E acho que foi justamente isso que aconteceu contigo, né? Tua mãe soube colocar em você... Esses conceitos mesmo, de que você não precisa seguir isso aqui. Né? Você pode ir além, se você quiser, tudo bem, mas você precisa ir além, você pode ir além do que isso, né? Minha revolta era com a Bela Adormecida. Sou muito revoltada. Porque ela dorme muito? Não, brincadeira. Não, é porque se você tirar ela da história, ela não faz a menor diferença. Você é completamente passiva, né? Todas elas. Minha mãe tá ali defendendo as princesas, revoltadíssima. Mas eu ficava estressada, porque, tipo, você tira a Branca de Neve, também praticamente não faz diferença. E o louco é que eu era muito criança, quando eu lembro que eu pensava isso muito pequena. E aí foi na época que lançou um desenho chamado Mulan, que até hoje eu amo. Já assisti milhões de vezes. E era a única princesa que eu gostava. Aí, agora, né, que eu sou uma senhora... Quando a gente tava passando tempo no YouTube, aí eu tava vendo as eras da Disney, um negócio assim. E aí eu descobri que Mulan andou para a Elsa poder correr, minha filha. Minha filha. Ariel também, Ariel foi a primeira. Gata. Mulan andou para a Elsa poder correr no Let It Go, você não tá entendendo. Porque ela foi a primeira princesa que teve... Assim, acho que também como reflexo da sociedade do momento, né? Que já tinha muito essa questão das mulheres trabalhando fora, tendo mais voz. E aí, era a única princesa que eu gostava daquele momento, porque era a única que fazia alguma coisa.
Pois tá vendo. Da história dela. Eu não tive infância, não, como diz a Eu história, não né? gostava das outras, não. Sabe qual é o filme da minha infância, assim, que mais me marcou? Rei Leão. Não. Vocês não vão nem acertar. Porque o que mais Porque, me mulher, um marcou, corpo que eu que mais cai. lembro, assim, é Adão e o Vagabundo, vê? Mas é fofinho. Mas não é princesa, né? Não é nada disso. Adão Não e o é. Vagabundo. Gente, nenhuma amiga minha assistia como eu assistia Adão e o Vagabundo. E era todo um rolê, porque assim... Eu sou romântica, né, Ju? Oh, ela é, minha gente. Eu não gostava das outras, eu achava as outras inúteis. Só que qual era o problema? Eu tenho uma irmã mais nova, né? E minha irmã mais nova, ela é totalmente diferente de mim nesse ponto. E acabou sendo um problema entre a gente, porque ela queria brincar de casinha, de filhinhos, e eu nunca gostei de brincar de casinha. Eu era aquela tia revoltada que vinha uma vez no ano. Eu queria brincar de escolinha, de modelo, de vendedora, mas eu nunca gostei de brincar de casinha. Eu gostava de brincar de escolinha de vendedora. Eu pegava a roupa tudinho de manhã do guarda-roupa, botava assim e ficava apresentando as roupas e uma calculadora do lado pra eu calcular quanto era cada. A bicha já criou a brinca. Mas era toda uma questão. Aí, agora também, minha filha, quando eu descobri Mulan, você não tá entendendo, era em looping. Era em looping, assim, absurdamente. E assim, no desenho, ela tem uma relação muito íntima com o pai dela. Ela vai pra guerra pra salvar o pai dela. E eu também tenho uma relação muito íntima com meu pai. Então, meu Deus, era assim, até o DVD furar. DVD não, que era fita. Mas eu odiava as outras. No tempo era fita também. Eu odiava as outras porque eu achava elas totalmente inúteis. E aí eu comecei a crescer e ficar um pouco mais crítica. Aí... Minha mãe fez bastante. Mãe, eu te amo. Não me trata crítica, assim. Não foi não? Mulher, porque vê. Por favor, minha gente. Eu juro que eu sou uma pessoa legal. Eu tô com a blusa das princesas. Mas veja só. Ia falar da sua blusa no final. Mas veja, como é que você tem um desenho animado? Me perdoe. Eu sei que a Cinderela tem todo um rolê, entendeu? Mas a Cinderela sofre o que o pão que o diabo amassou, sentou, cuspiu. Aí ela ainda tem que ser, como é bela, boa e gentil. Boa e gentil e tem que ser maravilhosa. Minha gente, não tá dizendo, mulher, bota um cropped. E reaja. Mas isso era uma coisa que era pregado, né? A gente tá quebrando com isso faz pouco tempo. Então, a mulher, ela tinha que ser educada, gentil, falar baixo, sentar com as pernas cruzadas e servir ao marido. Não, e você vê, por exemplo... Então, é um reflexo, né? Sim, com certeza. A Ariel foi uma das primeiros desenhos, assim, das primeiras produções a quebrar um pouco isso. Então, ela era uma princesa que ela chegava a ser rebelde. Só que ela não tinha voz. Ela foi literalmente tirada a voz da personagem, tá entendendo? Então, pra mim, isso é muito simbólico. Isso traz muito Eu nunca de uma tinha pensado simbologia de, tipo assim, nisso. você pode ser rebelde, mas essa aqui tá aqui sua consequência. Você pode Vai ficar caminhar, calada. você pode ter suas próprias pernas, mas Você, tá aqui não, a você sua vai consequência, ser entendeu? calada, né? Pois é, não adianta. Você vai conseguir o que você quer ter suas pernas e andar e avançar, mas... Sem voz. Pois é. É mesmo, não tinha Pois pensado nisso. Mas Também E não tinha aí pensado depois nisso. vem Bela, ela que escolhe, já ou ela né? é sereia, Isso. ou ela é humana, Ou ela sem fala, voz. Pois é. E aí depois vem Bela, que já... Bela, se eu não me engano, foi a primeira produção feita por uma roteirista feminina na Disney e tal. Então, já vê que ela já é uma princesa que já tá... Ela já é mais ativa, ela já é mais protagonista, ela já vai lá e faz, ela lê e tal. Mas, no meio das minhas leituras, eu encontrei um estudo que fala justamente faz uma comparação da quantidade de falas. Porque, assim, a Disney, ela vem colocando, né, todos esses desenhos mais feministas, colocando mais protagonistas mais poderosas e tal. Mas, ao mesmo tempo, a grande maioria dos personagens secundários continuam sendo homens. Então, personagens tipo Olaf, o Kristoff, o burrinho, o cavalinho, sei lá, que eu não acompanho muito. Mas todos são personagens masculinos. E aí, nesse estudo, fazia justamente uma comparação da quantidade de falas durante o filme. Dos homens, dos personagens masculinos, dos personagens femininos. E é assim... Absurdo. Você fica, meu Deus do céu, é uma coisa tão simples, né? Que ninguém para analisar Gente, isso. como as coisas estão nas tão entrelinhas. Simples, mas é justamente isso, tá nas entrelinhas. Por isso que é importante discutir. Tudo bem que os desenhos, eles não são a pauta mais importante do feminismo e que tem muita coisa que precisa ser discutida e consertada antes. Mas é importante a gente pensar justamente por isso.
em quem É a esses gente, na verdade, desenhos estão desenvolver a chegando. noção crítica, né? Exato. Aonde é que esses desenhos estão chegando? Por quem eles estão sendo produzidos? Quem é que está colocando esses desenhos desse jeitinho aqui? Sabe? Então, é um reforço aí desse padrão, desse sistema que a gente já está e que precisa, né? A gente precisa questionar. Eu tenho um problema com Bela. Eu tenho um problema com Eu tô ela. achando que eu preciso assistir novamente os filmes da Disney. Não, isso Tô aí eu tenho chegando a essa certeza. conclusão. Se tu quiser passar Com esse episódio. Mas o que acontece? Eu tenho um problema com Bela. Na verdade, eu tenho um problema com algumas. Eu tô achando que você não gosta de Bela. Não, você eu não adoro gosta... Bela, poxa. Mas é porque, vê, por exemplo, Branca de Neve... É porque na minha cabeça, qual é o maior problema? São filmes, são desenhos que eles estimulam a passividade, inclusive em relação à agressão. Tipo, a madrasta lá manda matar e não sei o quê. E a Branca de Neve assim, ó. De boa, né? Sabe? Não se defende. A mulher faz ela de escrava, escraviza a menina e ela lá limpando tranquila a casa que é dela mesma. Sabe? Aí nisso vem Bela que é sequestrada. É sequestrada. Não vou nem falar aqui de síndrome de Estocolmo ou não, porque não é esse o tema polêmico. Mas aí, qual é a parte que me irrita de Bela? Veja, o cara prende meu pai. Aí eu me sacrifico pra ficar no lugar do meu pai por causa de uma flor. Vamos começar a dar humilhação. Aí, fico lá presa, consigo fugir. O cara vai me pegar pra me capturar de novo. Aí eu arrumo um bando de lobo que derruba a fera. Em vez de eu pegar meu cavalo e sair correndo, não, eu vou resgatar a fera e levar de volta. Mulher. E Vamos dançar com a conversar fera. sobre isso. Bailar Entendeu? com a Mas fera. assim, mesmo, eu gosto. Eu sou cadelinha da Disney. Eu gosto. Não é que eu não gosto, eu gosto. Mas é justamente que isso. criticamente, na minha cabeça, não faz sentido. Porque, veja, se uma pessoa me agride, eu vou... Tá entendendo? Sim. Veja, tirando do ponto que eu sou médica, eu tenho que salvar as pessoas, mas eu não tô falando nesse recorte agora. É como se, assim, romantiza a agressão. A agressão, e independentemente do que fizerem E com que você pode mudar o cara, né? Você pode mudar Você pode ele, mudar ele o vai ficar cara. tudo bem. Isso. Lá no fundo, ele é uma pessoa boa. Mas se você olhar o filme... Como é de Elsa? Como é o nome? Frozen. Frozen. Se você olhar Frozen, veja. Ela é julgada perante a sociedade que ela mora porque ela é diferente, né? Porque ela transforma as coisas em gelo. Aí ela foge porque o povo não aceita ela. Já começa daí, né? A discriminação com as pessoas. Quer dizer que se você é diferente, você é julgado e você não é aceito. E ela só passa a ser aceita porque ela começa a fazer benfeitorias para a comunidade. Então, quer dizer, se você for uma pessoa boa e fizer as coisas para ajudar, você vai ser aceita. Mas se você não quiser fazer, que você está no seu direito, você pode não querer fazer, Sim. né? Não, você não vai prestar. Você vai continuar sendo discriminada. Né? Isso eu só tô pensando nisso Pois é, agora. Eu mas não tinha é pensado isso, isso antes, porque- não. Mas Mas é, vocês mas estão é. aguçando essa crítica no meu juízo. Mas o filme todinho fala nisso, né? Pois é, passa uma mensagem muito de tipo, aceite quem você é, seja quem você é, não tenha medo de mostrar quem você é, mas ao mesmo tempo tem esse detalhe que eu também Isso. não tinha pensado sobre isso, É, e né? tipo, de que ela tá precisa ótimo. fazer Contanto algo que em troca pra poder Ela ser ajuda a aceita, né? comunidade Isso. toda para poder ser aceita, né? Não, Toda tá aquela ótimo. parte em Enquanto volta a do comunidade palácio. estiver lhe aprovando. Isso. Porque se der uma virada, meu bem. Entendeu? Então, a questão, na verdade, não é que você... é bom que você seja quem você é. É bom que você seja quem a sociedade quer que você seja. Porque a partir do momento que você não for, tchau pro louro. Você entendeu? não presta. E aí tem... Rapunzel também é uma... É porque, assim, tem a versão que a minha mãe contava quando eu era pequena e a versão dos desenhos, né? A versão do desenho, eu gosto de Rapunzel, assim. Eu acho que ela tem um pouco de atitude, ela se livra da bruxa lá quando ela pode. Mas Cinderela eu tenho grandes problemas. Bela eu tenho problemas, mas eu tenho mais problemas com Cinderela. Meu amor, eu estou na minha casa. Certo? Aí a mulher bota lá duas pestes, porque não são crianças. São duas pestes. Aí a véia faz você esfregar a casa todinha, de cima a baixo. Maltrata você em prol das outras duas meninas. E aí você ainda fica bem de boa. Meu Pois Deus é. do Pra céu. mim, o problema é isso. Pois é. É ela ficar bem de boa e não se revoltar. Porque eu acho que o restante acontece na Mas vida real. É também, Não, mas então, né? essa Mas ela fica passividade. lá. E o Contando reforço da pros povos. musiquinha, né? A musiquinha que é Seja Boa, gente, como é a música? É, porque eu acho que esse é do live action, né? Que é Lily... Não vou cantar porque eu não quero mal de vocês. Mas no live action tem. Porque a mãe, Pois é. a mãe da Cinderela, antes de morrer no live action, diz a ela, seja boa e gentil. Boa e caridosa. Alguma coisa assim. Aí ela se agarra E vai nisso, ser boa né? e e vai ser boa com Pois quem é. praticamente dá na cara dela.
Pois é, e como a gente não vê isso hoje, né? Que, tipo, se a mulher fala um pouquinho mais alto, ela tá sendo grossa demais. Ela não é gentil, né? E é justamente isso. Eu acho que é isso que reforça, entendeu? Coisas muito simples que vão colocando ideias na cabeça da gente de que a gente é menina. A gente não pode, né, falar mais alto. A gente não pode reivindicar o que a gente quer, senão a gente vai ser agressiva. E o mínimo que você faz, você já é tida como agressiva, né? Então, eu acho que é justamente isso. Esses pequenos reforços que vão colocando na cabeça da gente, né? O jeito como a gente tem que agir, o jeito como a gente tem que ser, como a gente tem que se portar. Isso é complicado. Olha, basta a gente ser firme em qualquer postura que a gente for ter. Se a gente for firme, na verdade, a gente não está sendo firme, a gente está sendo grossa e mal educada. Exato. Mas o homem, ele é firme. É verdade. Líder. Ele é líder. Alfa, né? Que agora tá na moda. Mulher. Não, mas eu não vou entrar nesse ponto. Mas, não, entre enfim, não, porque deixa senão eu a gente ver. só vai terminar Em essa 2030. Aí, Cinderela, eu tenho problemas com Cinderela por isso. Veja, se a mulher domina tudo que a Cinderela... Cinderela, o que mais me irrita nela, eu acho, que é porque é como se ela emburrecesse, sabe? Tipo, se a madrasta não gosta dela, pra que ela vai pedir autorização pra ir pro baile? Vá, minha filha, dê seus pulos e vá, porque não é óbvio, não. Ela maltrata ela o filme todinho, aí ela ainda chega e faz, eu queria saber se eu posso ir, olha aqui meu vestido. Mulher, vai assistir a Usurpadora? Maria do Bairro? Se assistisse, não tinha passado por isso. Aí, por exemplo, dos mais novos, realmente eu acho que existe uma tendência de modificação até em relação à própria imagem, né? Era isso que eu ia Tipo, dizer, a imagem, cabelos cacheados, né? Que antes No é entanto, sempre a maioria lisos, ainda é magra e lindos. branca, né? É. Um narizinho fininho, uma boquinha pequenininha. Mas assim, por exemplo, tem Tiana, que eu acho que é a primeira princesa, né? Uma mulher preta. Só que aí em Tiana, o que é que eu observei? Mais magra. Magra, de traços E ainda traços não finos, negroides, né? exato, Um traço bem caucasiano, assim. E Tiana, ela é muito criticada porque ela quer trabalhar. Pra ter o negócio dela. Mas tem aquela outra, esse recente agora, que também Encanto. é Encanto. Sim, que ela sim, tem sim, um perfil mais... Ela já é mais, ela já não é tão Sul-americana. E magra. diversificando também o elenco Ela é todo, né? Não é negra, só ela tem a um cabelo principal. cacheado, ela já não tem mais fisionomia tão afilada. tão europeia. Não, e tu sabe que esses dias eu vi um vídeo justamente sobre a evolução do tracinho dos cabelos, porque antes era só o liso, agora... E falando como se fosse uma grande evolução, um marco gigantesco. Coisa que eu já vi até faz tempo, que a gente sabe por que não aconteceu, né? Vamos deixar aqui bem claro. Inclusive, no Encanto, essa bichinha lá, qual é o seu nome Maribel! dela? Ela mora, tipo, num cortiço, né? Então já não tem mais aquela ideia de palácio, né? É meio que feito uma Na comunidade, um cacita, bairro, mulher. né? Ela mora na cacita, não faz isso. Eu sou Encanter, eu adoro. Não, eu gosto, eu assisti todo engraçado no meu porque- puerpério, eu assisti. E é engraçado porque eu e minha irmã, a gente tem problemas. Então, a gente assiste Encanto, a gente sabe quem é quem da nossa família. Entendeu? Então, tipo, tem a Maribel, tem a Luísa, tem a Isabela, tem a Avuela, que é a... Tem todo mundo, entendeu? Todo mundo se encaixa nos papéis lá. É todo um rolê. Mas, assim, apesar de ter realmente essa modificação, eu consigo ver. Até, por exemplo, Moana. Em Moana, Sim. ela já tem algumas alterações, Ela já né? tem, Par Moana. romântico também, né? Mas é muito louco como tudo isso influencia e a gente nem percebe. Aí eu vi um post no Instagram faz um tempinho e ele colocou assim, você já percebeu que até acho que Mulan, não. Um pouco mais pra frente, se não me engano. Todas as vilões da Disney, tirando a Branca de Neve, a da Branca de Neve, elas eram gordas. E se você for realmente observar a da Branca de Neve, ela tem uma silhueta grande. Maior, um quadril, Isso, né? E até a capa, né? Porque ela bota aquela capa enorme, então você... Acaba que a imagem fica uma coisa grande, né? Grande. E aí, no post, ele dizia assim, você ainda não sabe porque tem uma grande quantidade de pessoas, de mulheres, obviamente, que dão tudo para emagrecer. Pois é. A Ariel também. Porque é aquela Úrsula, mulher né? do polvo, né? Que é um polvo. Úrsula, a própria. A própria. Gente, eu não sei mais o nome de ninguém. Nada não, amiga. Você vai fazer um revival da Disney. Chateada. Você vai assistir. E é muito louco, porque depois que você assiste, você fica Com tendo outros uns Começa insights, né? né? a perceber as coisas e até Você um pouco começa a ser frustrante. chato, Eu Porque, sou essa né, acabou com pessoa. a infância, mas...
Pronto, gente tem que... Moana tem uma coisa que é muito engraçada. Mas eu ainda sou maravilhada com aquele castelo. Tudo bem, né? Não, amiga, tudo bem. Eu tenho uma amiga. Eu meti o pau na Bela, mas é um dos que eu mais gosto. Tá tudo bem. Aquele castelo, minha gente. Porque é justamente sobre isso, gente. Você não é pra abominar os desenhos, é só pra gente conseguir pensar criticamente Só sobre eles e criticá-los, saber né? que Não é a realidade, não reproduzir, né? Exato, exato. Eu sei que eu gostava muito do Castelo da Bela. Até minha mãe olha pra mim e fazer, menina, é muito vidro. Imagina quantas pessoas pra limpar. Eu, quer saber, cancela, desculpa. Mas das princesas mais novas, eu sou apaixonada por Mirabel, que é essa, porque me identifico com ela em alguns pontos. Gosto muito de Moana também. Acho que pela musicalidade toda, que eu também sou bem catalina dos musicais, amiga. Eu sou essa pessoa. Eu acho que eu não me identifico com nenhuma delas. E é. Mas é melhor, amiga. É mais fácil. Eu acho, assim, pensando agora, não acho que eu me identifique com nenhuma delas, não. Ai, eu me achava a Mulan. Não sei, mas como eu vou fazer uma retrospectiva e vou assistir tudo novamente, vai ver que eu me identifique, achava né? a Mulan. E aí, com Moana... Minha irmã tá ali mostrando, minha gente, um negócio. Shrek. Ah, Fiona. Aí, o que é que acontece? Dentro de Moana, tem um trecho que eu acho muito interessante. Logo no começo do filme, que o sonho dela é passar, né, da barreira de corais para explorar. E aí tem um momento que ela se machuca, até o coitado do porquinho quase morre, bichinho. Ela volta, e aí o pai dela briga, fica putaço. Aí depois ela vai conversar, não sei se com a mãe, com a avó. E aí ela diz assim, não, mas é porque o seu pai era igual a você. Ele era igual a você, e ele perdeu o melhor amigo dele dentro dessa situação. E aí vem toda a super proteção do pai nesse contexto, sabe? É bem interessante. Moana, no geral, pra mim, foi bem marcante. Acho que porque eu tava no começo da faculdade. Eu passei meses sem ir no cinema. Quando foi pra ver Moana, mulher. Dormi tanto. Dormi horrores. Dessas mais novas, a que eu mais gosto é a Mirabel mesmo. Tem Fiona, que a gente tá esquecendo ela no rolê, né? Minha irmã Quebrou padrões. Quebrou padrões. É evolucionário. Ela e Shrek, né? Na verdade. É muito louco, porque... Tu já assistiu todos os Shrek, amiga? Vamos para um tema polêmico. Assisti, mas eu não sei a ordem deles, não. Não vou Mas tu mentir. assistiu, né? Assisti. O que eu acho muito, muito engraçado e que eu achei que foi perfeito em Shrek é que vocês já viram a Fada Madrinha, né? Que, na verdade, existe uma teoria de que ela é a vilã de toda a saga. É, gata. É isso, eu não sabia, não. Que ela que meio que quer que todo mundo seja o perfeito para fazer o Felizes para Sempre perfeito. Entendi. E Shrek é o ponto fora da curva, né? E o que eu acho mais legal de Shrek, na verdade, não só ele, mas a maioria dos filmes da Pixar é que eles trazem questões muito, muito pesadas e você nem percebe. Por exemplo, se você vê, Shrek, ele passa a vida toda dele sozinho porque... ele simplesmente não quer se relacionar com as pessoas, né? Eu acho que ele também tem medo do julgamento. Mas aquele burrinho é tão amorzinho. Ele é fofinho, ele é fofinho. Eu acho. Mas, enfim. Esqueci o que eu ia dizer. Eu atrapalhando. Que ele traz Não, questões amiga. muito fortes, assim, sem a gente perceber Porque ele muito fica bem. A isolado. questão da imagem feminina, a questão até, por exemplo, você vê Lord Farquaad deste tamanho Mas, e putaço querendo mandar em todo mundo, né? Mas é mais ou menos isso, assim. Ele é meio fora da curva, eu gosto, que ele é rebelde. Deixa eu ver se tem mais algum desenho que me estressa. Acho que não. Acho que mais é a Bela e a Cinderela mesmo. E tu, amiga? Que me estressa, o Winx. Sério? Me estressa um pouco, por quê? Tu não pegou os Winx, não foi, amiga? Winx, as nos fadas. tornamos poderosas. esse não foi no meu tempo, não. Me estressa um pouco. Vou problematizar. Vai, Me problematiza. estressa um pouco porque elas estão ali pra, né, lutar, ir atrás das coisas e tal. E de mini saia, de cropped, de salto. Como é que se Sim. luta desse jeito? Aí você vê dos meninos, eles estão de armadura e não sei o quê, e equipamentos, e botas e não sei o quê, e capas. E elas estão lá de mini saia, blusinha, salto. Como é que você luta
um salto, né? 100% do tempo. E todas elas têm um padrão muito... Porque você não Elas são pode todas lutar iguais, como né? um menino. Exatamente, né? E elas têm, assim, todos um padrão muito igual. Só tem uma que tem o cabelo curtinho, que é Tecna, que ela é a mais moderna e não sei o quê, porque todas as outras têm o mesmo padrão, né? Cabelo grandinho, não sei o quê, magrinho, o corpinho escultural, né? Que elas são magras, ela tem aquele corpo escultural que fica toda à mostra. E eu fico pensando na erotização das crianças, né? Vendo isso e Ei, é verdade. Mas hoje essa erotização, tá já mudando o foco, está em todo canto, né? Em todo canto. Em todo canto, porque é impressionante. Às vezes aparecem uns vídeos na internet, uns meninos que mal sabem falar, dançando de um jeito que nem eu sei Pois é, fazer, né? no auge dos meus 35 anos. Eu fico, qual foi a parte que eu não aprendi a fazer isso? Pois é. Né? Isso Uma é coisa muito... complicado. Eu vejo crianças hoje, né? Porque assim, veja, eu acho que minha filha de 12 anos é um bebê. Eu acho que ela não tem idade para se vestir como um adolescente de 17. Sim. Pois é. Sendo que ela é alta. Ela é alta e ela é mais pra magra. Então, assim, ela calça 39, pra você ter ideia. A calça 30, amiga. 38, 39. Então, não é fácil, né? Porque ela não tem um corpo de um... Assim, ela tem um corpo de uma menina de quase 17 anos. Então, arrumar roupa pra ela, comprar roupa pra ela, não é uma coisa fácil. Porque, assim, sandália eu só acho com salto. Mas eu não acho que uma criança de 12 anos tem Não. idade pra andar de Pois é. salto. Pois é. Sabe? Então, assim, aí eu não quero, sabe? Aí só quero se for rasteirinha, se for sapatilha, se for tênis. Gente, é a coisa mais difícil do mundo. Aí os shorts são curtos demais, são saias, são vestidos com decote. Não vai é o usar, adequado para uma entendeu? criança de 12 anos. Não é realmente. adequado para uma criança de 12 anos, por mais que ela seja alta. E se você vê, você acha que ela tem assim uns 14, 15 anos. Porque se você conversar, você vê que não é conversa de 17, mas ela tem porte. Entendeu? Ela tem porte de uma menina maior. Então, assim, é uma dificuldade enorme de comprar roupa para ela. Não é fácil, exatamente por conta disso, de certa forma, é erotizado, entendeu? Sim. Você quer tratar crianças de 10, 11, 12 anos como se fossem adolescentes de 17, 18, 19 anos, né? E eu acho, assim, uma coisa totalmente incompatível, né? Incompatível. Pois é. E outro dia, meu marido estava dizendo, tu não vai fazer a sobrancelha de Lara, não? Aí eu, com 12 anos... não, eu não vou fazer a sobrancelha de Lara. Aí ele fez, não é com essa idade que faz, não. Aí eu disse, eu vou desculpar, porque eu acho que você realmente não sabe. Mas com 12 anos, eu não vou fazer a sobrancelha de uma criança. Com 12 anos, não é. Então, assim, por exemplo, ela faz as unhas, que ela adora fazer as unhas, mas eu não deixo botar vermelho, sabe? Porque na minha cabeça não tem lógica com criança de 12 anos. Eu acho que tudo vai chegar ao seu momento. Tudo vai chegar à fase dela fazer. Vai chegar a fase dela fazer a sobrancelha. Vai chegar a fase dela usar unhas vermelhas. Batom, eu só compro clarinho. Nude, rosinha. Eu não deixo se maquiar demais. Outro dia ela botou rímel para ir pro colégio. Eu disse, vai ter festa na escola, é? Se não, mamãe. Eu disse, por que tu tá de rímel? Não, é só para me arrumar. Eu disse, mas você pode se arrumar sem precisar estar botando um rímel para ir para a escola. Bote um batonzinho, ajeite seu cabelo, mas um rímel para ir para a escola. Né? E assim, comparando com Recife, que é de onde eu sou, aqui em relação a isso é muito mais na frente, é muito mais intenso do que em Recife. E a gente tem, assim, a gente que é de lá, acha que é o inverso, né? Porque de toda forma aqui é interior, mas não é não. As meninas daqui, elas são muito mais além em comparação às meninas de Recife. Tô entendendo. É engraçado, né? É engraçado. E assim, é muito grave, né? Porque se você for ver, por exemplo, quando eu fui para Recife, eu já estava na faculdade, já tinha perdido a graça. Mas essa questão da erotização infantil e até a adultização um pouco, né? Porque você acaba que tira a criança do tempo, do timing dela. Sim. Também vai muito de como a gente enxerga certas atitudes. Por exemplo, eu conheço algumas mulheres hoje que, na época que estavam no colégio, eram assediadas pelos próprios professores, Ah, sim. né? Então, assim, a gente acaba que não presta tanta atenção. Hoje em dia, acho que, principalmente essa questão do assédio está sendo mais observada. Mas, poxa,
Na época que eu era adolescente, um professor falar certas coisas era de boa. É porque eu acho que hoje se coloca o carro na frente dos bois. Não se espera chegar o momento de cada coisa. Porque, assim, eu acho que a vida, ela vai pedindo. Você vai amadurecendo, você vai crescendo e as coisas vão acontecendo de forma natural, né? Naturalmente, você vai fazer sua sobrancelha. Naturalmente, você vai usar um vestido com um decote um pouco mais curto, uma barriga de fora. Naturalmente, vai acontecendo. Então, para mim, como mãe, eu não vejo a necessidade de eu antecipar isso para uma maturidade que ela não tem ainda com 12 anos. Sim, sim. Entendeu? Sim. Então, assim, porque assim, aí daqui a pouco tá correndo com o irmão. Você vê uma criança, Isso, é exatamente isso. Eu digo, meu Deus, só tem tamanho, sabe? Pois é. Aí eu fico pensando, as pessoas que antecipam, né? Porque aí daqui a pouco eu vejo ela correndo com o Theo, bota Theo no braço, aí gira dentro de casa com ele. Eu sei, eu vejo teus stories. Pois é uma criança grande. É uma criança grande. Não tem maturidade ainda para acompanhar, né? Se eu antecipar. Então, gente, que agonia é essa do povo, né? Vamos esperar os meninos chegarem na fase de fazer isso. Pois Mas eu acho que aí entra um pouco no que Emily colocou também. A partir do momento que você não deixa a criança um pouco sem guia, Solta, sair né? consumindo certos conteúdos, você perde a possibilidade de direcionar. Porque se você for ver, minha gente, no Instagram, o que mais tem é mulher gostosona de biquíni, Pois é. né? Pois Então, eu acho que a partir do momento que você não direciona, que você... Enfim, por N questões, não estou dizendo que é certo nem errado, mas você acaba perdendo a possibilidade de filtrar mesmo. Porque não adianta... Olha, teve um dia que foi maior B.O. Eu tenho uma priminha pequena, muito fofa, coisa mais linda, muito espivitada, muito traquina. E aí, no meio de todo mundo, ela foi e soltou um palavrão. Soltou um porra no meio de todo mundo. E ficou todo mundo... É porque ela viu. Exatamente. Ela viu. Aí, escutou de quem? De E ela vai vovô. reproduzir. Olha o B.O. Então, criança, ela absorve demais. Com certeza. Ela sabe... E né? veja, isso até acontece. Porque às vezes a gente esquece, né? Como eu estava dizendo, a gente subestima. Então a gente acha que tá ali, não tá nem prestando atenção. Às vezes a gente fala mesmo. O problema é o guia que precisa ter, né? Fulaninhazinha, olha, não fale não, né? Ou sei lá, depende dos valores da família, eu fale, não sei. Mas se for para não falar, né? Não fale não, essa palavra é feia, você é criança ainda, né? E aí, sei lá, você vai orientando ali. Isso. Mas realmente, de vez em quando acontece, né? Não, todos somos Pois humanos. é justamente isso, mas né? acontece. Sem julgamentos, porque realmente acontece e às vezes sai do controle da situação, mas é sempre ir lá e tentar reparar o dano. Redução de danos. Isso. Eu Então, acho vai que lá é e tenta isso que a gente tem que reparar, fazer, né? Porque às entende? vezes a gente fala mesmo. E às vezes a gente nem vê que tá ali prestando atenção, né? Mas você tem que ir lá e tentar contornar a situação. Pois é, porque a criança aprende através Isso. de exemplo, de observação, de ver o comportamento do outro, ela vai reproduzir, né? Enquanto ela não sabe discernir aquilo que é dela e o que é do outro, ela vai reproduzir. Ô, amiga, me tira uma dúvida. A gente, enquanto pais, tios e tias e cuidadores, tem algum sinal que a gente precisa ficar mais atento em relação às crianças? Por exemplo, para levar para um psicólogo? Ou toda criança, na sua opinião, seria interessante esse acompanhamento? Como é que acontece? Eu, particularmente, não compro muito a ideia de que terapia é para todo mundo, de que todo mundo deveria fazer terapia. Eu acho que é uma ferramenta muito importante, muito interessante para o autoconhecimento, que pode ser muito poderosa, mas nem todo mundo precisa. A questão da criança tem que ser muito bem observado, porque muitas vezes é uma demanda dos pais. Os pais têm um problema com aquela criança. Essa criança não para quieta. Essa criança está para cima e para baixo, ela não senta, ela não come, ela não sei o quê. É muito mais, às vezes, uma questão dos pais. Então, é preciso saber filtrar Ou seja, isso. é criança, É um né? incômodo meu. E eu deveria procurar terapia para lidar com a minha criança, que é diferente, que está um pouco fora da curva, ou é realmente uma questão de desenvolvimento, de que está afetando ela, a vida dela. Você vê que a criança, por exemplo, como você disse, né, que você teve um quadro depressivo na infância, provavelmente sua mãe percebeu isso, que estava te afetando. Então, é sempre importante isso e procurar, por exemplo, primeiro a opinião do pediatra da criança, né? Muitos chegam para mim com encaminhamento do pediatra ou do neuropediatra, porque percebem que realmente isso aqui está fora da curva de um comportamento que seria normal para uma criança, típico para uma criança. Adequado. Então, é bom passar para o psicólogo para
ter uma segunda avaliar opinião, melhor, para né? avaliar, para observar, entende? Então, sempre a gente passa por um processo de avaliação antes, para depois, talvez, eventualmente, fechar um diagnóstico, se for o caso, entende? Mas sempre isso, procura filtrar um pouco. É uma questão minha, uma questão realmente da minha criança, eu vou procurar primeiro a opinião do meu médico, e se for o caso, eu vou pedir um encaminhamento para uma psicóloga, entende? Entendi. E dentro da tua prática, quais são as demandas que mais, assim, você observa com frequência? As demandas que têm chegado para mim hoje são muito a questão do autismo. Então, chegam muitas crianças com autismo, que estão, talvez, em investigação do autismo, e muitas crianças com TDAH. Chegam também crianças aí com questões de adaptação na escola, que não estão, né, conseguindo aí quebrar esse vínculo com os pais, mas, principalmente hoje, o que eu atendo são crianças com autismo. Entendi. Ou que estão em investigação, né? É porque é todo um processo, né? É todo um processo. É um processo bastante longo, são vários profissionais envolvidos, né? Não só psicoterapia. Se confunde um pouco com o tipo de criação, né? Assim, quando você começa a investigação, você não sabe se é realmente um autismo, se é o tipo de criação que a criança está recebendo, se é a falta de estímulo, se é... Lógico que eu não estou falando daqueles casos que é de livro, né? Que vem, né? É igualzinho ao que está descrito no livro. Mas aqueles casos que são mais traços ou uma coisa assim, Porque né? tem todo um espectro, né? Isso. E aí, o que é que acontece? Muitas vezes, por que eu digo para procurar a opinião do teu pediatra antes? Porque muitas vezes dá uma filtrada, porque a minha criança é muito quieta, ela não interage, ela não conversa, ela ainda não fala. E às vezes é só a falta de estímulo, né? A falta de estímulo ou então o ritmo da criança. Tudo bem que a gente tem que observar, obviamente, né? Sim. Dentro da linha do desenvolvimento, que está ali ok ou não, mas às vezes a gente tem que considerar também o tempo da criança, né? A gente só procura realmente ajuda quando está muito discrepante daquilo que é esperado. Então, por isso que, às vezes, passar pelo pediatra é importante, porque ele vai te dizer, não, isso é normal, é da idade, dá para esperar mais um pouco, dá para esperar né? mais um pouco antes da gente partir para uma medida mais, né? E aí, o que a gente observa no consultório é justamente isso. O que é que essa criança apresenta que pode ser enquadrado dentro do diagnóstico de autismo? Então, ela apresenta estereotipia, ela apresenta hiperfoco, ela apresenta dificuldade de interação? Sim, beleza. Então, a gente vai voltar a fazer um parecer junto com o de toda a outra equipe, porque é uma equipe multidisciplinar, é algo, né, muito grande para poder fechar um diagnóstico sobre aquela criança, né? Todo um processo. Entendi. Minha gente, muito babadeiro esse episódio. Eu quero assistir a Disney agora. Pra casa fazer uma maratona agora no final de semana. Vou pedir pra minha irmã fazer brigadeiro pra mim. Ela vai se negar, mas tudo bem. Minha gente, então, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Lagar, não foi? Pois é, vocês estão sabendo de toda a minha infância agora. Mulher, eu não me preservo. Eu tenho que me preservar. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, tá certo? Sigam a Emily, sigam o Melina, sigam o Quarto Rosa com 2 As. E não esqueça que é com 2 As. No final do episódio, a gente coloca os locais de atendimento e o telefone para contato de Emily, tá certo? Viu? Arrasou. E continue assistindo as coisas, tá bom? Não parem de assistir, não. Eu tô me sentindo culpada agora, que eu tô tolhendo a infância dos outros. Um cheiro! Tchau, gente! Tchau.